Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vou trazer para vocês aqui um pouquinho de explicação sobre o nosso sistema proporcional, preenchimento de vagas, que traz muita dúvida na eleição batendo a porta aí a partir do dia 20 de julho. Nós teremos já as primeiras convenções, o prazo aí dos partidos já começaram a escolher os seus candidatos que irão concorrer ao pleito de 2024. E muita coisa ainda fica na dúvida, principalmente nessa parte de como que é preenchida as vagas, a famosa regra 80-20, né? A primeira vez na eleição municipal que nós teremos essa regra implantada, né? Nós tivemos ela na eleição de deputado, mas na municipal é a primeira vez que nós veremos essa regra e tem muita gente ainda que tem dúvida em relação a isso. E eu vou tentar aqui explicar de uma forma básica para que vocês possam compreender, porque às vezes explicando de uma forma muito dinâmica é mais difícil. Eu vou tentar aqui através de uma telinha, trouxe aqui um material que vou tentar dividir a tela com vocês para ver se a gente consegue compartilhar aqui esse conhecimento, de forma que eu possa aí ajudá-los a compreender essa regra tão complexa que é a regra do preenchimento de vagas proporcional. Vamos lá? Bom, eu vou tentar aqui dividir minha tela com vocês, né? A regra está estampada na Lei 4.737 de 65, que é o Código Eleitoral, e no seu artigo 106, que diz assim: determina-se o quociente eleitoral, e aí vocês já vão se adaptando a essa nomenclatura, né? Dividindo-se o número de votos válidos apurados pelos lugares a preencher em cada circunscrição eleitoral. Aqui, qual é a primeira informação que nós temos? Para se definir o quociente eleitoral, que é importante, nós temos que pegar o número de votos válidos, né? Aqueles votos em que o eleitor votou em alguém ou na legenda partidária, né? Exclui-se aí os brancos, nulos e, por óbvio, as abstenções. E nós vamos dividir esse número pelo número de cadeiras que tem no legislativo do seu município. Eu fiz um pequeno exemplo aqui, e para facilitar eu coloquei com números redondos para a gente não ter muito problema de cálculo, imaginando que nós teríamos aqui um município com votos válidos, aqui ó, 36 mil votos válidos, e um legislativo com 9 vereadores. Então, pela regra do 106, o que nós teríamos que fazer? Pegar os 36 mil, né? Aí vocês me perdoem porque eu tenho que fazer isso aqui com o mouse, e o mouse já é meio complicado de fazer, e vou dividir por 9. O resultado será esses 4 mil, que é o nosso quociente eleitoral. E aí nós temos o nosso primeiro indicador, né? Podemos chamar assim. E a partir daí nós vamos passar para determinar, a partir desse número, quantas cadeiras o partido vai ocupar já com a sua primeira votação. E aí nós passamos para o artigo 107, que ele diz o seguinte: determina-se para cada partido o quociente partidário. Agora nós estamos falando aqui de quociente partidário, ó, dividindo-se pelo quociente eleitoral, que foi o número que a gente acabou de ver, o número de votos válidos dados sob a mesma legenda de expressada a fração. O que o artigo quer dizer aqui? Nós vamos pegar a soma de todos os candidatos daquele partido, né, ou em legenda, e vamos dividir pelo aquele quociente eleitoral, que seria no nosso exemplo aqui os 4 mil votos. E aí eu fiz uma tabelinha aqui, nós vamos fazer isso por todos os partidos. Então, imaginando aqui que o partido A ele fez 7.800 votos na soma total de seus candidatos, o B 8.350, o C 4.535, o D 6.859 e assim por diante. E aí, desse outro lado aqui, né, nessa outra tabela, nós vamos pegar aqui e fazer essa divisão. Então, ó, partido A, 7.800 dividido por 4.000 deu 1,95. Partido B deu 2,8, partido C 1,13 e assim por diante. Vou apagar aqui só para não ficar muito poluído. E aí nós vamos para a regra do 108, que diz: estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido que tenha obtido, isso aqui é importante, ó, votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quanto forem o respectivo quociente partidário indicar, na ordem de votação nominal que cada um tenha recebido. Vamos traduzir isso aqui. A partir do momento que você tem essa
soma já aqui, você tem esse indicador. E o que que ela diz aqui no 107? Ó, determina-se para cada partido o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral, o número de votos válidos dados sob a mesma legenda, desprezada a fração. E aí esse ponto aqui, a gente vai trazer ele para cá. Por quê? Nós só vamos aproveitar desse indicador só a primeira casa decimal. Isso aqui, ó, nós vamos desprezar conforme determinado no artigo 107. Então, por esse indicador, o partido A fez uma vaga, o B fez 2 vagas direto, porque ele dobrou o quociente, né, na verdade. O C uma vaga, o D uma vaga, o E, F e o G não conseguiram, nesse primeiro momento, nenhuma vaga, 0 vaga. Então, nós tivemos aqui preenchido nessa primeira etapa 1, 3, 4, 5. Preenchemos aqui 5 vagas do Legislativo. Lembra que nós demos o nosso exemplo aqui, ó, eram 9? Então, nós temos aqui para preencher ainda 4 vagas. Aí nós vamos passar agora para essa observação feita aqui no 108, porque ele diz que o candidato tem que ter pelo menos 10%, né, do quociente eleitoral. Isso é para evitar, gente, aquela regra do efeito tiririca, né, que o candidato faz muito voto e acaba carregando um candidato de votação inexpressiva. Então, pelo nosso exemplo aqui, nós temos um quociente eleitoral de 4.000. O candidato tem que ter pelo menos 10% dessa votação. Ou seja, o candidato tem que ter 400 votos. E aí, o que a gente vai fazer com essa informação? Nós vamos lá para dentro da votação nominal dos candidatos, dentro do partido, e ver se o candidato, o mais votado dentro daquela legenda, obedeceu essa questão dos 10%. Fiz aqui um exemplo rápido, só para a gente ter uma noção. Vamos voltar aqui, ó. O partido A, ele elegeu uma vaga, correto? Então nós vamos ver aqui, ó, o partido A elegeu uma vaga. Quem é o mais votado? Foi o Jorge. O Jorge fez 1.200 votos. Ultrapassou 3 vezes o valor mínimo dos 10%. O partido B tem 2 vagas. Então, quem são os candidatos do partido B? É o Raimundo, com 936, e a Márcia, com 930. Também passaram batido aqui dos 10%. Ao contrário, por exemplo, se fosse o C, que tivesse feito 2 vagas, não conseguiria fazer porque o Kim não tinha alcançado os 10%. Está vendo aqui? Então é isso que a gente vai ver nesse primeiro momento. Correto? E aí, nós temos aqui o preenchimento das vagas, obedecidas as regras, sendo que, porém, não conseguimos alcançar todas as 9 vagas e nós vamos passar para a segunda etapa do preenchimento de vagas, que é a etapa mais complexa, que gera mais dúvidas, que são as sobras. E aqui eu trouxe o artigo 109, que vai trazer para vocês as explicações. Antes, eu quero dizer para vocês que o vídeo aqui a gente já está com 8 minutos, quase 9 de vídeo. Talvez eu tenha que fazer em 2 momentos, né, em 2 gravações. Eu não sei se a rede social vai permitir colocar ele por completo, mas aí vocês vão saber que tem parte 1 e parte 2. Então vamos lá. Para a segunda etapa, nós temos 4 vagas a serem preenchidas. O artigo 109 ele traz o seguinte: os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da exigência da votação nominal mínima de 10%, que no nosso caso aqui a gente já viu que todo mundo cumpriu, a que se refere ao artigo 108, serão distribuídos com as seguintes regras. E aqui é onde começa a dar as confusões, que as pessoas às vezes não têm dificuldade de entender. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuído para cada partido pelos lugares por ele obtido, né? E aí vamos grifar isso aqui, ó, o número de lugares por ele obtido, mais 1, cabendo o partido que apresentar a maior média, um dos lugares a preencher, desde que tenha o candidato que atenda a exigência de votação nominal mínima. Aí vamos segurar essa informação aqui. Nós vamos pegar aqui o número de vaga obtido de cada partido. O A teve 1, o B teve 2, o C teve 1, o D teve 1. E vamos começar a fazer a equação do cálculo de média. E pela explicação do artigo 109, o que nós temos aqui? Olha, o partido A ele teve 7.800 votos. Ficou meio ruim aqui isso aqui. Ele teve 7.800 votos e preencheu uma vaga.
Então, aqui está dizendo, ó, o número de lugares por ele obtido, certo? E mais um, que é o que está aqui. Mais um. Essa é a regra de cálculo das médias. Então, no nosso caso aqui, nós temos 7.800 dividido por 1 mais 1, que dá 7.800 dividido por 2. A média do partido A é 3.900. E daí, o que acontece aqui? Todos os partidos vão ter esse cálculo feito para a primeira rodada de média. Então, vamos aqui ao segundo exemplo. O partido B, ele teve 8.350 de votos. Ele teve 2 vagas preenchidas e mais um, que é o quociente de divisão, junto. Então, aqui nós teremos 8.350 dividido, né, por 3, e a média dele vai ser 2.783. E aí nós vamos relacionar, né, lógico que isso é feito de forma automática pelo TRE, mas aí você vai relacionar todos os partidos com suas médias, como eu fiz aqui do lado aqui, ó, repetindo esse cálculo que eu acabei de passar aqui para vocês. E nós temos aqui a média de todos eles. Então, nós vemos aqui que o partido C ficou com a média de 2.267, o D ficou com 3.429, o E ficou com 3.200, o F ficou com 2.896 e o G com 2.360. Então, essas são as médias do partido. Só que as médias foram feitas, correto? Só que o parágrafo 2º do artigo 109, ele traz um regramento aqui para que os partidos participem e possam compor essa sobra das cadeiras, que diz o seguinte: poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos tenham obtido em número igual ou superior a 20%. Então, nós vamos pegar a primeira informação, desde que tenha obtido pelo menos 80% dos votos. Aí nós vamos voltar lá no início. Lembra que a gente pegou aqui o quociente eleitoral, fez a divisão, para saber quem conseguia já eleger alguém aqui? Então, nós temos aqui que o partido F, né? E aí vamos fazer uma conta aqui rápida, só para vocês entenderem. O quociente é 4.000. Certo? Esse é o quociente eleitoral. 80% disso aqui. Eita, ficou horrível isso. A mão é o frio, gente. 80%. Quanto vai dar? 3.200. Então, esse 3.200 aqui são os 80% que se refere o parágrafo 2º do artigo. Então, os partidos que não conseguiram alcançar pelo menos 3.200 não podem mais participar da rodada de média, eles estão fora. E é isso que diz a regra, é esse que as pessoas às vezes têm essa confusão. Então, no nosso exemplo aqui, o partido E, ele ficou à conta, porque até no cálculo aqui deu 0,80, ele ficou à conta do limite de corte. Então, ele continua participando da média. Agora, o F e o G, eles estão fora da rodada de média. Então, quando nós viemos para cá, para essa... Vou apagar aqui só para não ficar muito poluído. Quando nós viemos para cá, para essa tabelinha aqui, e fazer a primeira rodada de média, nós vemos aqui que o F e o G, eles sequer, a gente não precisa nem olhar lá se atendeu, porque eles não vão participar. E quem ficou com a maior média nessa primeira rodada? O partido A, com 3.900. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar lá naquela nossa tabela e vamos ver se o segundo colocado, lembra que o Jorge já tinha sido eleito na primeira vaga? Nós vamos olhar agora se o segundo colocado tem os 800 votos, pelo menos para poder atender a regra 80-20. E aqui ele tem, porque o Pedro tem 1.150 votos. Então, no nosso exemplo aqui, o partido A, ele pegou a 6ª vaga, preencheu a 6ª vaga. E daí, gente, o que vocês têm que entender? Fez essa primeira rodada de média, preencheu a 6ª vaga. Nós tínhamos 9 a ser preenchidas, agora faltam 3. Nós vamos repetir toda essa operação
toda ela de novo, partido por partido, para poder preencher a 7ª vaga. E aí eu vou fazer um exemplo aqui rápido para vocês entenderem novamente. Por quê? Olha, nós tínhamos aqui o partido com maior média, que era esse aqui. Quando for fazer a segunda rodada de média, esse partido aqui, ó, 7.800, lembra? E nós vamos ter uma mudança aqui. Lembra que era o número de vagas obtida mais 1? Quando vai fazer essa votação de média, ele antes na primeira rodada, ele tinha uma, né? Uma ocupação de vaga. Agora ele tem 2, porque ele já elegeu mais uma vaga na rodada anterior. Então aqui, na verdade, nós teremos aqui 7.800, não mais dividido por 2, e sim dividido por 3, que vai dar, e aí eu tenho que fazer na calculadora, porque não dá para fazer aqui de cabeça. Eu sou de humanas, não sou matemático. Então, nós ficamos aqui, ó. A média do partido A na segunda rodada passou a não ser 3.900 e sim 2.600. E aí, quando a gente olha para esse quadrinho aqui, né, a gente vai pegar o quê? Quem tem a maior média aqui? Porque para os outros demais partidos não vai mudar em nada, porque continuou com a fração como estava antes, concordam? Por exemplo, o partido B continuou com os 2 ocupantes dele. O C, o D e o F continuou com 1. Então, nós temos aqui agora, com a maior média, o partido D, porque ele ficou com 3.429. É a maior média. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos lá olhar naquele quadrinho, partido D. O partido D, o primeiro que tinha sido eleito era o Tício. E agora nós temos o Melvi, que tem 1.753. Esse quadro aqui, gente, eu trouxe aqui de um outro exemplo. As contas não devem fechar, vocês não se assustem não, mas é só para vocês poderem visualizar, tá, a condição de votação de partido. É só para vocês terem essa noção, porque a gente pega a média do partido e olha para dentro do partido para a votação de cada um. Então, nessa situação aqui, o partido D, ele acabou abocanhando a outra vaga e nós passaríamos a ter aqui agora não mais 6, mas 7 vagas preenchidas. E aí nós vamos repetir tantas quantas forem as vezes necessárias para preencher as 9 vagas. E o que pode ocorrer nessa situação? É que na sobra das sobras, uma vez não preenchendo todas as vagas, quando viesse todos os partidos participarem, não teria mais essa regra dos 80%. Então, assim, eu espero que vocês tenham compreendido essa regra, como funciona, que fiquem claro que os partidos, para atingir hoje, e essa votação aqui para o nosso município aqui de Teresópolis, é algo parecido, né? Nós podemos ter aí em torno de 4.000 votos aí como quociente eleitoral, e os partidos terão que alcançar aí, no mínimo 4.000 para fazer direto, ou se não conseguir, tem que fazer pelo menos os 3.200 para participar das votações de média, e os candidatos no mínimo 800 votos, senão está fora do jogo. E são regras que vão perdurar aí por um bom tempo, né? Essa experiência aí da eleição municipal vai servir com um grande aparato para a reforma eleitoral que está por vir, mas eu acho que não deveremos ter grandes mudanças, porque o objetivo dessa regra é de reduzir a quantidade de partidos, tirar aqueles candidatos eleitos com votação ínfimas, e eu acredito que essa regra veio para ficar, pode sofrer algumas alterações, mas não devemos ter muitas surpresas. É isso, espero que tenha aí esclarecido para todos vocês, e se tiverem alguma dúvida, pode deixar aí uma pergunta depois no direct aí, no chat, de repente, se vocês quiserem, a gente pode marcar para fazer uma live a respeito desse assunto ou de um outro assunto envolvendo o direito eleitoral, mas aí eu conto aí com o apoio de vocês, vocês vão querer participar disso ou não. Valeu, um grande abraço, até a próxima.